Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de terça-feira para todos nós. Estamos aqui neste momento, às 7:30 da manhã, nos reunindo em nome de Jesus para iniciarmos mais um Evangelho diário. Desejo a todos um dia de muita paz, um dia de muita tranquilidade, um dia de muita paciência e esperança para todos nós. E é com muito carinho que a gente também vai deixar aqui o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os nossos irmãos que nos acompanham ao longo do dia. Também sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos por este instante que nos reunimos com uma grande família para partilhar o pão do Evangelho. Meus amados irmãos, eu gostaria muito de convidar a todos para que pudéssemos realizar aqui juntos, para começar o nosso dia, uma prece. Uma prece para iluminar o nosso coração, iluminar a nossa casa e abençoar o nosso dia. Então, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos da vida material. Breves minutos. Elevar o nosso coração até a Jesus e juntos oremos. Jesus, nosso divino irmão, abençoa o nosso dia, fortalece a todos nós. Fortalece, Jesus, a fé que habita em nossa alma. Nos conceda aquela luz de esperança para não desanimar diante dos ocorridos da vida. Se aquilo que desejamos tanto ainda não aconteceu, nos ajude, Senhor, a cultivar a paciência nessas horas e a compreensão de entender que tudo acontece no tempo devido de Deus. Que possamos alimentar a esperança de um amanhã melhor, de notícias melhores, de dias melhores em nossa vida. E que a nossa fé, Jesus, possa ser fundada nas tuas raízes de amor e do Evangelho. Fortalece-nos, Cristo, hoje e sempre. E que assim seja. Meus irmãos, são com essas palavras, uma prece destinada a Jesus, que eu convido a todos para começarmos aqui no nosso Evangelho. Nós sempre iniciamos aqui com muita alegria. Gostaria de deixar aqui o agradecimento, pois nós acompanhamos todos os comentários da nossa grande família do Evangelho, todas as palavras de carinho de vocês para com a nossa casa espírita. Então, o nosso eterno agradecimento. E eu convido a todos para hoje refletirmos a passagem de número 113 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Hoje, esta mensagem tão especial é do querido espírito André Luiz. E vejamos que lindas as palavras dele. SOS é hoje o sinal de todas as nações para configurar as súplicas de socorro. E na esfera de todas as criaturas existe outro SOS, irmanando silêncio, oração e serviço, como sendo a síntese de todas as respostas. Meus irmãos, aquela sigla SOS é uma sigla que todos nós conhecemos porque ela significa socorro. E é uma sigla, digamos que assim, para todas as nações, algo que é universal de se reconhecer
um pedido de ajuda. Então, quando alguém escreve, por exemplo, SOS em algum lugar, ela está suplicando socorro. Se a gente lê SOS, logo deduzimos o quê? Pedido de socorro. E só pede socorro quem precisa de ajuda. Só está solicitando socorro quem está passando por um momento que sozinho ele não está dando conta, que ele precisa do amparo, da ajuda, literalmente do socorro de alguém, de forças para sair daquela situação. Isso nós já conhecemos na Terra, vemos em filmes, isso aí já é colocado para gente. Mas André Luiz, ele traz um novo olhar desse SOS, esse pedido de socorro para a gente. André Luiz diz que esse pedido de socorro não existe apenas aqui na Terra como uma sigla que a gente conhece, mas SOS, SOS é uma sigla que para o mundo espiritual representa silêncio, oração e serviço. E é a sigla da resposta para todas as coisas que nós precisamos. Se pensarmos bem, nós somos espíritos, aqui vou colocar como almas, porque estamos encarnados, mas somos almas necessitadas de muito amparo. A gente precisa de ajuda constantemente. Cada um de nós, da forma que for em sua vida, necessita de uma ajuda do alto, da ajuda de Deus, do socorro dos bons espíritos. Todos nós necessitamos, porque somos criaturas ainda muito pequenas. E quando nós solicitamos esse amparo a Deus, ao solicitarmos esse socorro, na verdade, André Luiz nos aconselha a viver esse SOS. Silenciar primeiro, depois a oração, depois o serviço. Ou seja, no momento em que a gente está precisando de socorro lá do mundo espiritual, o primeiro ponto é silenciar. E o silenciar ele é crucial para a nossa vida. Quando chega um momento muito difícil para a gente, geralmente a gente se desespera, aí aparece muitas pessoas à nossa volta e fala isso, e o outro fala aquilo, e o outro fala para agir desse jeito. É muita falação, sugestão. E dentro de nós também é bem turbulento. Então o silenciar engloba o quê? Se necessário, como Jesus disse, afaste-se um pouco para orar. Afaste-se um pouco. Silencie. Silencie um pouco o mundo exterior. Todas as falações, sugestões, todo esse ruído, esse barulho externo. Silencia isso. Mas também silencia essa perturbação interior. No livro dos Espíritos, já não é nos dito que a voz de Deus se encontra dentro da consciência de cada um de nós. Então vamos silenciar para que a gente consiga ouvir essa inspiração divina mais alto dentro de nós. Organizar um pouco os pensamentos, alinhar o que aconteceu, qual que é a minha percepção disso que ocorreu, que notícia que foi essa que chegou. Silencia para reorganizar primeiro tudo que está acontecendo interiormente e ouvir a voz de Deus dentro de nós. Depois, como diz André Luiz, oração. Orar. Orar é esse intercâmbio que a gente faz com o mundo espiritual.
É elevar o nosso pensamento com aquela potência da boa vontade até o mais alto. E da forma que for, no lugar que for, elevar esse pensamento nessa súplica de ajuda. E claro, por último, André Luiz coloca serviço, que é o agir, que é a ação depois disso. Não adianta orarmos e cruzarmos os braços, aguardando que tudo se resolva para nós. Nós oramos. Jesus ouve todas as súplicas. Deus acolhe todas as orações. E, se permitido, os bons espíritos virão para nos conceder a força, nos conceder o socorro e o amparo. Os bons espíritos sempre nos ajudam, de acordo com o que necessitamos. E aí entra a parte do serviço, fazer a nossa parte diante dessa situação tão difícil que a gente está passando. O que podemos fazer? Essa é uma pergunta que eu digo que a gente sempre tem que realizar ela nas horas difíceis. Diante disso que me aconteceu, o que eu posso fazer para melhorar, para solucionar, para enfrentar esse momento? O que está nas nossas mãos? O que a gente pode fazer por isso? Para passar por esse momento? E aí entra a parte do serviço. Por isso, meus irmãos, lembremos do SOS de André Luiz: silêncio, oração e serviço, como a sigla para a gente viver diariamente também, não só nas horas difíceis. Meus irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso evangelho desta terça-feira, com essa mensagem de André Luiz para o nosso coração, já agradecendo aqui a todos os irmãos que estiveram presentes, nosso eterno agradecimento. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus.